Centro Educacional Prisma, ligando você ao conhecimento. Olá, meus amores, estamos aqui para mais um encontro. Dessa vez a gente vai estar aí revisando alguns conteúdos, alguns conceitos e alguns termos da nossa gramática. E hoje eu já inicio a nossa aula, o nosso encontro, com essa manchete aqui, que traz aí a Letícia Spiller, que é essa atriz, que diz o seguinte: Letícia Spiller tem a casa invadida e é feita refém no Rio. Quando a gente fala da organização da frase, a importância do período, se é um período com um verbo, com dois verbos, se é um período simples, se é um período composto, tudo isso a gente tem que estar aí analisando a estrutura da oração. E desta forma eu quero que vocês façam aí em casa a análise sintática de alguns dos exemplos, de algumas manchetes, de algumas propagandas que eu trouxe para vocês hoje aqui, até a gente chegar onde eu quero, que é qual é a revisão de hoje. Qual seria aí o assunto aí, qual classe gramatical da nossa gramática que a gente iria estar revisando hoje. Pois bem, se fosse aí o sujeito da oração, a gente teria como um sujeito simples, que no caso seria aí a Letícia Spiller, que estaria bem no início da nossa oração e de fácil visibilidade para vocês. Pois bem, aí eu digo para vocês, e verbo? Quais são os verbos que a gente tem presente? Dentro desse contexto, a gente tem algum conectivo? Qual ele? Seria uma conjunção? Seria preposição? Temos a presença aí de artigos? Qual seria o verbo dessa oração? Seriam aí dois períodos, um período de uma oração que é ligada por uma conjunção e temos aí um segundo período, são duas orações nessa manchete, e é essa a ideia que eu preciso que vocês tenham aí em casa e observem a partir de agora todos os outros exemplos. Esse foi o nosso primeiro. Letícia Spiller tem a casa invadida e é feita refém no Rio de Janeiro. O segundo, eu trago o seguinte: essa galera não joga, mas faz gol. E aí, qual seria aí mais aí uma pista do conteúdo que a gente vai revisar hoje? E eu quero saber se vocês aí já identificam qual o conteúdo que a gente vai revisar hoje. E aqui ao lado eu tenho: o tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Então aí eu tenho duas manchetes, tá? Essa galera não joga, mas faz gol. E no outro lado eu tenho: o tempo passa, mas algumas coisas não mudam. Vamos seguir agora em frente para a gente ver aí qual de vocês identificam o conteúdo que a gente vai estar revisando hoje. E agora eu trago esse aqui um pouco maior e eu quero que vocês identifiquem com esses exemplos, vocês façam, transcrevam para o caderno de vocês e façam análise sintática deles. Por quê? Porque quinta-feira, no nosso encontro remoto, a gente vai fazer aí a correção desses exemplos que eu trouxe para vocês já no início dessa aula, mesmo sem denunciar para vocês qual é o nosso conteúdo. Eu vou estar aí fazendo análise sintática desses exemplos e de outros que ali na nossa interação no encontro remoto a gente vai estar sendo exposto para vocês. Neste aqui, eu trago o seguinte: Rede Globo, veículo mais admirado do Brasil em 2008. Segundo, e pelo 9º ano consecutivo, a TV aberta mais admirada do país. Essa aí são dois momentos dentro dessa manchete aí falando dessa emissora. Eu quero que vocês identifiquem quais os verbos, quem é o sujeito, toda a estrutura da oração, fazendo aí o processo de análise sintática dos termos gramaticais presente nessa manchete referente à Rede Globo. Em seguida, eu já entrego para vocês qual é a revisão de hoje, qual o conteúdo a gente vai estar revisando a partir de agora, de acordo com tudo que já foi apresentado para vocês. Pois bem, hoje a gente vai revisar o período composto por coordenação. O conteúdo ele é bem simples,
porém ele é muito extenso, uma vez que o período composto por coordenação depende de um conectivo. Que conectivo é esse? As conjunções. Logo, a gente tem dois tipos aí de períodos de coordenação, como vocês já sabem. Um necessita sim das conjunções, o outro não, pelo próprio contexto. Existe aí uma organização dos termos e não se faz necessário as conjunções, mesmo sendo um termo aí que é composto por uma coordenação. Antes da gente começar todo o processo da explicação desse conteúdo, eu quero deixar claro para vocês que todas as orações coordenadas, elas são independentes. Por que elas são independentes? Porque são termos, são duas orações que são ligadas por uma conjunção. Conjunção essa que, como vocês já sabem, o papel da conjunção é ligar ali dois termos de uma oração com um valor sintático semelhante ou igual. Então, a conjunção, ela vem ali para ligar as duas orações, ou seja, a primeira oração que é independente. Por que ela é independente? Porque ela tem ali o seu sentido completo, mas a segunda oração que vem ali de forma independente também. Por que ela é coordenada? Porque ela vem ali ligada por meio dessa conjunção, ou seja, desse conectivo. E é desta forma que a gente vai discorrer a nossa aula e sempre voltando aos exemplos que já foram apresentados. Quando eu volto aqui para o nosso primeiro exemplo, Letícia Spiller tem a casa invadida. Esse aqui seria a nossa primeira oração, ou seja, o nosso primeiro período aí. E seria aqui uma conjunção aditiva e é feita refém no Rio de Janeiro. É feita refém no Rio de Janeiro é a nossa segunda oração. Então percebam que eu tenho aí duas orações nessa manchete aqui, quando eu digo Letícia Spiller teve a casa invadida. Se eu colocar aí um ponto final, essa primeira oração, como vocês já perceberam, ela tem aí o seu sentido completo. Porém, eu quero dar aí a ideia de acréscimo, lembrando que essa é a ideia principal das orações aditivas, como o próprio nome já diz, da ideia de soma, de acréscimo, é feita refém, ou seja, eu trago mais um detalhe sobre esse assalto que houve na casa da atriz, ok? Então as orações, as 5 classificações dela, cada uma tem a sua ideia. E a primeira que a gente vai estar debatendo é as orações coordenadas aditivas, que dão aí essa ideia de soma, acréscimo, ok? Seguindo agora, a gente vai ver primeiro as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas, ok? Quais são as diferenças? Como eu já falei na introdução desse encontro, as orações coordenadas elas são divididas em duas. Uma, as sindéticas, elas são necessárias a presença da conjunção, ou seja, desse conectivo para a gente ter a ideia aí de ligar a primeira oração da segunda oração. Ela sempre vai vir ali fazendo essa ponte entre os termos. Já as orações coordenadas assindéticas, como o próprio nome já diz, assindéticas, eu sempre digo a vocês que esse A dá a ideia de negatividade, de negação. Neste caso aí é a ausência desse conectivo, ou seja, desta conjunção. As orações coordenadas assindéticas, elas não necessitam aí da conjunção para ter e ser classificado entre as orações coordenadas. Aí a gente volta para o ponto e começa aí a conceituar as orações e os períodos por coordenação, que são constituídos por orações coordenadas. Uma oração chama-se coordenadas quando não funciona com um termo, uma de outra, e nem tem de outra que funcione como um termo dela, ou seja, elas são independentes. Ou seja, as orações coordenadas sintaticamente independentes entre si. E observem, ou seja, a primeira oração, ela não necessita de nenhum termo da segunda para ter o seu sentido completo. Elas são independentes, ela tem o seu sentido completo. Porém, ali a gente vai dar, com o auxílio da conjunção mais da segunda oração, a gente vem aí dando esse período de coordenação, a ideia de conclusão, a ideia de opção, a ideia de soma,
a ideia de explicação e até mesmo a ideia de adversidade, que seja aquela ideia oposta ao que dizemos. Aí aqui eu coloquei um exemplo bem simples para vocês perceberem. Quando eu coloquei, eu lhe trouxe um livro, mas você não o leu. Percebam como elas são independentes, que se aqui colocarmos um ponto final, eu tenho uma primeira oração e eu tenho o segundo também. Eu lhe trouxe o livro, ponto final. Desta forma a gente vê que elas são independentes. Porém aqui eu tenho, mas você não leu, e aí a gente tem aí essa participação desse conectivo aí, no caso dessa conjunção mas. Quando eu falo de classificação das orações coordenadas, o que é que eu quero falar para vocês? A diferença entre sindéticas e assindéticas, como eu comecei a falar. Qual que é que difere? Mais uma vez eu trago aqui o conceito delas, mesmo já tendo aqui explicado um pouco sobre elas. Que diz o seguinte: quanto à classificação das orações coordenadas, temos dois tipos, as assindéticas e sindéticas. Quando a gente fala de assindéticas, são orações entre si que não são ligadas através de nenhum conectivo, ou seja, de nenhuma conjunção. Estão apenas justapostas, ou seja, uma conclui a outra, uma ali dá a ideia, na organização do contexto, uma completa a outra, elas estão justapostas. Quando eu falo das orações sindéticas, eu estou falando que, ao contrário da anterior, as orações coordenadas entre si, mas que são ligadas através de uma conjunção coordenada. Quando eu falo das orações coordenadas sindéticas, eu estou falando que elas são ligadas ali, mesmo sendo independentes, por um termo, ou seja, por um conectivo, que neste caso é a conjunção, que, como sabemos, o papel da conjunção é ligar ali dois termos da oração, para completar aí o seu sentido. Quando a gente fala também das orações coordenadas, do período por coordenação, a gente fala daí das 5 classificações das orações coordenadas. Pois bem, a gente lembra o seguinte: quando possui conjunção e que elas articulem aí no período, por cada período, a gente tem 3 orações que começam com A, tá? E aí vocês já assimilam e já matam 3, para não esquecerem: aditiva, adversativa e alternativa. São 3A, mais a conclusão e a explicativa, certo? Então eu tenho uma explicativa, uma conclusiva, uma adversativa, uma aditiva e uma alternativa. Essas são as 5 classificações das orações coordenadas, e agora eu vou estar aqui colocando para vocês qual a ideia de cada uma delas. As aditivas, a gente tem a ideia de adição, como o próprio nome já diz, e aí eu digo para vocês já assimilarem. Aditivas, adição, soma e acréscimo, da ideia de soma. Quando eu falo das adversativas, eu estou falando de adverso, ou seja, contrário, certo? Quando eu falo das conclusivas, como o próprio nome já diz, eu tenho aqui a ideia de conclusão. E aqui eu tenho as explicativas, que também o próprio nome já diz, que dá a ideia de explicação. E as alternativas, que dão aí a ideia de opção. Ok? Então essas são as ideias que as orações coordenadas trazem para vocês. Quando sempre a gente falar quais as 5 classificações das orações do período de coordenação, são as 5. Lembra sempre que são 5. Que das 5, 3 começam com A. Porque aí vocês já estão com mais de 50% da questão, no caso, respondida, que eu tenho aqui a aditiva, a adversativa e as alternativas, somados aí de explicação e de conclusão, e essas são as 5 aí classificações deste período. Lembrando que qual a ideia das orações coordenadas aditivas? A ideia de soma e acréscimo, a ideia de adição,
das adversativas, da ideia de adverso e contrário. Quando eu falo das conclusivas, da ideia de conclusão. Das explicativas, como o próprio nome já diz, já dá a ideia de explicação. E as alternativas, que são a ideia de opções. E o ponto que eu quero ressaltar das alternativas é o seguinte. As alternativas são aqueles termos, aqueles conectivos que se repetem. Ou, ora, quer, seja, já. Não só constitui uma oração coordenada alternativa quando dentro da minha oração apareceu ou, tá? Mesmo que ele venha aparecer uma única vez, eu já tenho uma oração coordenada alternativa. Eu não necessariamente preciso que ele apareça em pares. Ele aparecendo uma única vez, a gente já tem aí uma oração coordenada alternativa, lembrando que é aquele ou, ora, já, quer, seja, são termos aí das orações coordenadas alternativas que dão a ideia de opção. Se aparecer em um, já configura assim uma oração coordenada alternativa. E agora deixa eu só apagar aqui bem rapidinho para a gente concluindo. E agora, como a gente já fez aí toda uma revisão do conteúdo, a gente já viu que as orações coordenadas, elas são sim orações independentes que têm aí a sua subdivisão, tem a sua classificação em sindéticas e assindéticas, como também já vimos que a classificação do período por coordenação são 5, e entre eles são esses últimos 5 aqui que a gente viu, as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Não esquece que sindéticas são as que necessitam da conjunção, tá? E das orações coordenadas assindéticas são aquelas que não se faz necessário, dentro do contexto desse termo, a presença do conectivo, ok? Então aí a gente já reviu, eu trouxe algumas manchetes para vocês, pedi para que vocês passassem para o caderno desde o início aí, essas manchetes para a gente fazer a análise sintática e classificá-las. Depois de você fazer a análise sintática, você classifica em qual período aí das orações coordenadas elas se enquadram. E agora a gente vem para o momento que é o desafio de vocês, o desafio desta aula, e ele é bem simples. Percebam que eu já comecei a aula aí mostrando alguns modelos de manchetes, de exemplares, que fazem necessário para que vocês percebam que dentro do nosso cotidiano, ao nosso redor, a gente encontra muito da nossa gramática e muitas vezes passa desapercebido por nós. Pois bem, qual seria o nosso desafio dessa aula, do nosso encontro de número 25, nosso 25º encontro? Aí aqui eu tenho pesquisa em jornais, revistas ou fotos. Quando eu falo fotos, é porque é o seguinte, eu quero que vocês saiam aí a pesquisa, tanto de jornais, pode ser jornal impresso ou pela web, como eu fiz, e pesquise algumas manchetes que vocês encontrem e identifiquem período por coordenação. Lembrando que são das 5, ok? Então agora eu vou explicar para vocês o desafio. Percebam que no início do nosso encontro, eu já mostrei para vocês aí algumas manchetes, algumas propagandas que fazem aí a presença de um período por coordenação, e desta forma a gente começou a revisar o nosso conteúdo. Pois bem, o que é que eu quero que vocês façam? Pesquisem tantos jornais impressos, eu sei que hoje impresso é mais difícil, mas ainda há quem tenha. Pode ser revistas, jornais ou fotos. Foi isso que eu coloquei aqui no nosso primeiro ponto. Por quê? Percebam que esses períodos por coordenação, quando a gente começa a estudar, a gente pensa que a gente não tem contato com ele no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e eu trouxe aqui para vocês verem o quanto ele está presente no nosso dia a dia. E qual é o desafio para vocês? Eu quero que vocês pesquisem aí jornais, revistas, coloco foto. De que forma? Você está passando aí no supermercado, numa loja, e vê um anúncio, tira a foto, e também pode fazer parte da nossa atividade, tá? Desde que você possa aparecer também na foto. Você pode estar aí tirando só a foto
onde aparece esse período por coordenação, ou se você quiser aparecer sem problema. Nesse ponto você pode procurar manchetes ou propagandas de lojas, e é aqui que vocês podem estar procurando aí nas proximidades das casas de vocês e tirarem foto. O uso das orações coordenadas no nosso cotidiano. E esse é o tema do nosso desafio. O que é que eu quero que vocês façam? Façam cartaz com o item da sua escolha. Aí você vai ver se é manchete de jornal, se é foto, se é propaganda de lojas, de supermercado e afins, vocês escolhem. Eu sei que eu quero 3 exemplos e eu quero um cartaz feito por vocês. Vocês vão tirar foto desse cartaz e me mandar por e-mail, tá? Eu quero um trabalho feito, um cartaz na cartolina mesmo, tá? Eu não quero nada no caderno. Essa atividade eu quero num cartaz. Por quê? Eu peço para vocês aqui 3 exemplos, são 5 classificações, e eu quero que vocês escolham 3. Identifica 3 aí, faz o exemplo, e eu já respondo. Pode ser mais que 3, não menos que 3, tá? Porque eu sei que quando a gente tá é uma pergunta que sempre acontece. Pode ser 4, 5, 6, a quantidade que vocês quiseram. Menos que 3, não. Faz um cartaz e coloca lá a presença das orações coordenadas no nosso cotidiano e monta pra gente da seguinte forma. Identificou ali o exemplo das orações coordenadas e ao lado você identifica a conjunção e explica por que ela é uma aditiva, explica por que ela é uma conclusiva, uma alternativa, a que você escolher, você diz lá o porquê que ela é. Tira uma foto e manda para o meu e-mail, se vocês quiserem também estar postando aí no Instagram, me marca para eu estar repostando e marcando a escola também, e fica aí com uma atividade um pouco diferente do que a gente vem fazendo, e eu quero um cartaz, ou seja, pode ser 40 kg ou pode ser cartolina também. Lembrando que a foto tem que ser enviada para o meu e-mail, tá? Se quiser, eu estou colocando o se aí, né? Dando a possibilidade, se caso você queira me marcar também nas redes sociais, você marca e eu marco a escola, para que aí todo mundo possa ver. E o meu e-mail, mais uma vez eu concluo a aula, deixando para vocês que é prisma.jamilexavier@gmail.com. É por aqui que a gente fica com essa revisão das coordenadas e esse desafio para vocês, e até o próximo encontro.